Glória a Deus, irmãos. Louva a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez essa manhã. Irmãos, uma coisa muito interessante na vida do ser humano, na nossa vida, na minha e na sua vida, talvez na vida da maioria das pessoas, que muitos começam muitas coisas, né? Principalmente o cristão, ele gosta de começar muitas coisas. Dia 1º de janeiro, então, é aquela coisa linda, né? Dezembro para janeiro, o cristão, ele está motivado, ele está ali cheio de promessas, marca casamento, marca namoro, marca um monte de coisa, e essa dona Isaac já casou, né? Meus irmãs, mas é isso que às vezes acaba acontecendo na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano, de um modo geral. Muitos fazem projetos, começam muitas coisas. Talvez o que eu vou dizer agora, talvez isso tenha sido verdade, talvez na sua vida por um tempo. Mas ao meio dos anos, ao passar dos tempos, ao decorrer da história, as pessoas vão se desmotivando, vão esquecendo talvez daquele projeto, daquela promessa, vão esquecendo daquilo que foi um dia a motivação para o seu coração. Vão esquecendo daquilo que um dia o seu coração se encheu e ele, com alegria, com motivação, ajuntou a família e fez projeto, fez planos, né? Irmãos, isso talvez é uma realidade na vida do homem, da mulher, do ser humano. E será que isso talvez não aconteceu na história do Evangelho? Também aconteceu. Nós vamos ver na história do Evangelho que isso aconteceu muitas vezes. Nós vamos analisar o povo de Israel. O povo de Israel tem sido um exemplo de história para nós, daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Escritura, eu amo aquilo que o Senhor se revela a nós durante os anos que nós vivemos através dessa profecia, através da palavra de Deus. Sabe para quê? Para que nós não erramos, para que nós não caiamos em erros, para que nós não cometemos os mesmos erros que aqueles que nos antecederam cometeram, e também para que nós possamos ter os mesmos acertos, ou até mais, porque Jesus vai dizer isso a nós: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar em vocês o Espírito Santo, e vocês farão obras maiores até. Então, porque nós às vezes nós costumamos, às vezes gostamos de seguir os maus exemplos, porque isso talvez está enraizado no homem, está enraizado em mim e você, e talvez em seguir exemplos que não são exemplos bons, seguir homens e mulheres que talvez erraram, e quando eles erraram, hoje eu começo a analisar a vida deles, e eu estou passando talvez pelos mesmos erros, as mesmas dificuldades. E a palavra de Deus nos orienta, irmãos, para que nós possamos seguir uma vida de retidão e obediência a Deus, uma vida de serviço ao reino de Deus, aonde a palavra dele em nossos corações, ela nos dá motivação nele para construirmos uma vida de relacionamento pessoal com Deus, que isso nos dá uma condição de servos e servas de Deus, que glorifiquem a Deus em suas ações e suas atitudes. Irmãos, como eu disse, o povo judeu serviu de exemplo para nós e continuará servindo de exemplo para todos aqueles que se achegarem ao reino de Deus, porque eles foram exemplos para nós, como o que é bom, como o que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. No livro de Josué, nós vamos ver mais uma vez o povo de Israel passando por um momento assim. Convido você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 23, aonde Josué, ele vai começar a observar o povo, ele começa a olhar para as consequências que o povo de Israel estava passando naquele exato momento ao qual eles estavam vivendo ali. Depois, o cenário histórico aqui é o seguinte: depois de Josué, com o povo, ter conquistado algumas terras, ter conquistado algumas cidades, depois que Moisés entrega para Josué, para Caleb, esse bastão, ao qual a conquista de Canaã passa a ser de Josué, passa a ser através de Caleb, Josué vai estar com o povo judeu, conquistando algumas cidades. Depois de conquistar algumas cidades,
eles estabelecem um tempo de tranquilidade. Deus dá ao povo de Israel um tempo de tranquilidade. Deus dá ao povo de Israel um tempo de paz, um tempo onde os seus inimigos adversários já não mais guerreavam contra Israel. Um momento onde os inimigos que sitiavam Israel já não mais tinham o povo como opressão, não opressionavam mais o povo de Israel. Volto a dizer, Israel havia conquistado algumas cidades, mas ainda faltavam algumas a ser conquistadas. E Deus dá um período de tranquilidade, de paz ao povo. E Josué começa a perceber que esse período de tranquilidade começa a fazer um pouco de mal para eles. Parece que a perseguição que o povo de Israel sofria, parece que isso trazia um certo temor a Deus, uma certa obediência, porque eles constantemente dependiam da bênção, da graça e do livramento de Deus. E a tranquilidade que eles estavam começando a passar aqui, Josué começou a olhar aquilo e começou a ficar preocupado. Irmãos, isso é uma realidade para a nossa vida hoje. Eu tenho muito medo quando as coisas começam a estar muito tranquilas, muito sossegadas, muito bem. Sabe por quê? Porque às vezes nós relaxamos. A gente começa a aproveitar deste momento de tranquilidade, de paz, nós começamos a baixar as nossas guardas. E o que acontece? O inimigo está ao lado, o inimigo está sitiando, e eu abaixo as guardas. É um bom motivo para que o inimigo se levante e te derrote. Irmãos, toma cuidado com isso. Josué vai alertar o povo de Deus. Josué vai começar novamente a trazer, a fazer relembrar, fazer esse povo a lembrar os momentos que eles viviam com Deus, das leis que Deus tinha estabelecido, dos mandamentos que Deus tinha dado, das promessas que Deus tinha feito a este povo. Vamos ler, capítulo 23. Versículo 1. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, irmãos, a velhice traz experiência, né? Talvez a velhice, os anos de experiência, os anos que nós temos de vida, vai nos trazendo experiência. Tenho visto aqui muitos irmãos já de idade, eu tenho certeza que, com certeza, esses irmãos têm muito a nos ensinar. Você jovem, você que está começando a caminhar na sua fé, colhe do lado desses homens, viu? Dos homens que já têm a sua cabeça talvez já grisalha. Irmãos, são homens que têm experiência para passar para você. Josué, já de idade, ele vai começar a enxergar algo que o povo já não estava enxergando mais. Sabe por quê? Eles começaram a achar que tudo que eles estavam vivendo era normal, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida. Amorosidade faz parte da minha vida. Talvez esse tempo de você estar relax faz parte do seu dia a dia. Para Josué, isso começou a ser um problema que o povo não estava enxergando. Olha o que ele vai dizer: chamou Josué a todo Israel e os seus anciões, e seus cabeças, e seus juízes, e seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Josué começa a juntar os líderes, aqueles que influenciavam o povo, aqueles que tinham domínio sobre as tribos. Josué chama esses, chama os cabeças, chama os líderes e diz para eles: olha, toma cuidado, vocês já viram o que o Senhor fez a esses povos por causa de vocês. Josué vai dizer o seguinte para ele: olha, não se esqueça que tudo aconteceu porque o Senhor pelejou por vocês. Tudo aconteceu porque o Senhor pelejou por vocês. Se Josué vai dizer isso, Josué já estava começando a ver algo que estava acontecendo na vida daquele povo, que estava deixando eles de uma certa forma vulnerável à situação que eles estavam vivendo. Vamos continuar. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor fez.
vosso Deus, e todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que eu tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e a expulsará de vossa presença, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Irmãos, Josué havia dividido o povo. Quando ele vai falar aqui em sorte, o povo tinha sido delimitado os seus territórios por escolhas, por sorte, por sorteio, né? E algumas das terras ainda não haviam sido conquistadas. E o povo de Israel ainda tinha essa missão de conquistar essas terras. Josué, já velho, Josué já de idade, ele traz os líderes, ele traz o povo, ele convoca o povo novamente. Olha, o Senhor tem pelejado por vocês, mas ainda resta cidades a ser alcançadas. Ainda vocês não cumpriram o objetivo de vocês. Ainda a missão que foi posta a vocês, ela ainda não está cumprida. Irmãos, e é verdade que para nós cristãos, nós que um dia conhecemos a palavra de Deus, andávamos nesse mundo desgarrado, sem paternidade, quando aceitamos a Jesus Cristo, o Senhor, Ele passou a ser o rei dos nossos corações. O Senhor passou a ser o centro da nossa vida. O Senhor passou a ser aquele que reina em nossos corações. E hoje nós somos súditos desse rei. Hoje nós servimos uma pátria, e essa pátria não é a pátria terrena. Você foi chamado, você foi alistado a servir ao reino dos céus. Você foi convocado a fazer parte da pátria celestial. Irmãos, e a partir disso nós temos uma missão a ser cumprida. A partir disso nós temos uma missão a ser executada enquanto estamos aqui, de passagem nessa terra. Sabe qual é a sua missão? Pregar o Evangelho. Sabe qual é a sua missão? Anunciar o reino de Deus. E isso, irmãos, tem que ser todos os dias em que vivemos. Josué vai alertar o povo disso. Josué vai trazer à memória deles: olha, esse pouquinho de descanso aqui que vocês estão tendo, esse pouquinho de fôlego, é para que vocês tenham forças, é para que vocês recuperem a força de vocês. Não deixem que essa situação tire de vocês o objetivo da missão de vocês, que é conquistar a terra, que era conquistar Canaã, que era possuir aquilo que Deus já tinha dado como herança. Deus nos deixou uma herança. Você já conquistou a sua herança? Eu já conquistei a minha. A minha Canaã já está conquistada. Eu não vou conquistar, ela já está conquistada. Eu já sou eterno. A salvação que está sobre a minha vida, ela é eterna. O inimigo não rouba mais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o meu rei. Jesus Cristo é aquele que me dá objetivo de vida eterna. Não simplesmente um objetivo de vida passageira, aonde as circunstâncias dessa vida talvez nos traz momentos de talvez uma reflexão de tranquilidade, porque talvez isso seja um fato que a igreja dos últimos dias esteja vivendo. A igreja de Apocalipse, Laodiceia, João vai relatar isso. Olha, vocês não são quentes, não são frios, vocês são mornos. Sabe por quê? Porque vocês estão tranquilos, vocês estão sossegados, vocês têm dinheiro, vocês têm casas, vocês têm trabalho, vocês têm tudo. João vai dizer isso a essa igreja. Mas tomem cuidado, porque tudo que vocês têm, tudo que vocês possuem, não serve para o seu sustento. O que João estava se referindo, que a igreja precisa comprar prata e ouro refinado. O que João estava dizendo, que eu e você precisamos estar ligados em Cristo, que eu e você precisamos estar enxertados em Jesus Cristo, para que a nossa riqueza, para que a nossa prata, para que tudo aquilo, irmãos, que nos define como igreja, seja uma realidade ao qual Jesus Cristo nos trouxe para este mundo. Irmãos, eu disse aqui no começo, nós não estamos aqui por um acaso, nós temos uma missão, e a nossa missão não é crescer, nascer, construir casa e morrer, não é isso. A nossa missão, irmãos, é sermos testemunhas de Jesus Cristo nessa geração.
E para isso, irmãos, eu não posso estar acomodado com a situação que me cerca, talvez com esse momento de tranquilidade, essa sensação de tranquilidade que às vezes nós temos, por ter uma família, por ter um emprego, talvez por ter um diploma, por ter um bom carro, talvez por você estar buscando tudo isso com objetivo de vida. É fato que nós precisamos neste mundo, irmãos, enquanto vivemos como homens, com responsabilidades civis, dar conta desse recado. Isso é fato. Você como pai, como esposo, como empregado, como patrão, nós temos os nossos deveres, e você fazer isso corretamente não te dá mérito algum, é obrigação. Ser direito é obrigação. A verdade filosófica, ela é realidade. Você cumprir a verdade, irmãos, é o que se deve, é aquilo que nós precisamos praticar. Mas Jesus Cristo vai dizer o seguinte: eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, amém? Aquele que crê em Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. Irmãos, conheça a verdade, e a verdade te liberta. A verdade que Jesus vai estar falando não é essa verdade que eu acabei de dizer, a verdade filosófica, a verdade que vem através da filosofia, onde você diz para o seu filho: olha, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. É uma verdade, mas não é dessa verdade que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo àqueles homens, aqueles que tinham, no texto de João, vai dizer que eles tinham crido, mas a forma que eles creram, a condição de vida, de prática de vida deles, não denunciavam que verdadeiramente o que eles creram mostrava que Jesus havia tomado conta dos seus corações. Jesus vai mostrar a eles, vai dizer para eles que a verdade que ele estava oferecendo era uma verdade libertadora, era uma verdade que resgata o homem do pecado, é uma verdade que liberta o homem da condenação. Essa verdade, irmãos, só é encontrada em Jesus Cristo. Eu só posso trilhar este caminho de verdade se verdadeiramente Jesus Cristo faz parte do meu coração, é o centro da minha vida. Mateus, ele vai em todo o livro de Mateus, ele vai trazer Jesus Cristo como Rei, como Messias, aquele que veio para reinar sobre as nações, aquele que veio para estabelecer o seu reino, aquele que veio para trazer sobre o nosso coração o reino dos céus. E a partir disso, irmãos, quando nós olhamos para Ele, Jesus Cristo passa a ser o dono da nossa vida, passa a ser o dono do nosso coração, passa a ser o dono de tudo aquilo que eu faço. Sendo assim, irmãos, todo o nosso projeto de vida é pautado naquilo que o Senhor nos constrói como seres humanos, não naquilo que eu projeto como modelo de vida para mim, não como aquilo que talvez as nações, o mundo estabelece como regra de vida. Josué vai ver isso acontecendo ao redor dele, vai convocar o povo, vai chamar o povo a essa realidade. Olha, tome cuidado, versículo 5: o Senhor vosso Deus as afastará de todo. Eu já li o 5, esforçai-vos, pois, muito para guardastes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Moisés estava preocupado. Olha a origem de vocês, olha da onde o Senhor os tirou, olha as promessas que o Senhor fez a vocês. Não apartem dessa lei, não aparte, não se desvie dela, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas continue olhando para as promessas que o Senhor fez a vocês. Josué estava preocupado com que aquela situação que o povo estava vivendo não os influenciasse e os tirasse da promessa, do caminho, daquilo que o Senhor tinha dado para eles como herança. Versículo 7: para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorareis. Irmãos, é muito fácil disso acontecer em nós, é muito fácil, disso que Josué está alertando o povo, você e eu está vivendo.
por estarmos, irmãos, inseridos neste mundo. Pastor, mas o mundo não faz parte da nossa vida. Faz, irmãos, por um pouquinho tempo. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, o mundo aonde você vive, isso não define a sua história. Não é isso, nós somos eternos. O Senhor nos chamou, irmãos, para cumprirmos a sua missão aqui na terra. É só isso. Nós estamos aqui por um pouco de tempo para executarmos essa missão do reino. Eu preciso entender isso. Sabe para quê? Para que eu não venha cair nesses erros que talvez Josué estava alertando ao povo. Olha, tome cuidado, porque essas nações aí que ainda vocês não a conquistaram, elas podem influenciar o estilo de vida de vocês. Olha, tome cuidado, porque daqui a pouco vocês estarão fazendo menção do nome dos deuses que eles servem. Será que isso de vez em quando bate na nossa porta? Será que de vez em quando nós não estamos fazendo menção de deuses que nós elegemos aqui na terra? Será que às vezes o nosso coração não está cheio de nomes, cheio de altares, de deuses que nós construímos pensando ser Deus? Irmãos, às vezes nós invertemos isso, nós trazemos para o nosso coração, trazemos para a nossa vida deuses que não são o nosso Deus. E isso sabe o que passa a ser isso? Ídolos. Deus que não é Jesus Cristo, ele passa a ser ídolo na sua vida. E às vezes, irmãos, nós trazemos isso no nosso dia a dia. Talvez nós elegemos o dinheiro como um dos nossos deuses. Talvez nós elegemos a mentira como um dos nossos deuses. Talvez nós elegemos a vaidade como um dos nossos deuses. Irmãos, e isso é muito perigoso, contaminar o nosso coração. E quando nós vemos, nós estamos fazendo o que Josué está alertando o povo. Deixamos de estar sitiados em Canaã e passamos a fazer parte das terras alheias. Passamos a fazer parte de Babilônia. Passamos a fazer parte, irmãos, daquilo que não é para mim e para você. E às vezes nós queremos dar uma experimentada, né? Às vezes isso te instiga a dar uma provadinha. Deixa eu dar uma olhada como que é adorar o Deus deles. Deixa eu dar uma olhadinha como que é esse negócio de servir a Deus diferente. Versículo 8: mas o Senhor vosso Deus vos apegareis como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhar-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Irmãos, Josué, a questão do amor no Antigo Testamento, a questão do amor no povo judeu, ele passa muito por uma sinceridade, uma lealdade à pessoa que o serve. A questão do amor para o judeu, ela é ligada a quem você serve, a quem é o seu rei, a quem é o seu Senhor. Então Josué, quando Josué vai citar isso, olha, portanto, empenhar-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Josué vai dizer para ele: olha, vocês têm um compromisso, olha, vocês têm um Deus ao qual vocês servem, olha, vocês têm um Deus que toma conta do coração de vocês. Tome cuidado, não se deixe ser inflamado por amor de deuses estranhos. Josué estava trazendo no coração daquele povo, fazendo lembrar a necessidade da obediência a Deus, a necessidade do serviço a Deus, a necessidade da devoção a Deus, a necessidade de serem fiéis a Deus, por aquilo que o Senhor já havia nos prometido, por aquilo que o Senhor já tinha entregado na mão deles, por aquilo que o Senhor já tinha dado como herança àquele povo. Josué continua dizendo: porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e ela convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença. Irmãos, olha que perigo, quando nós deixamos que o nosso coração seja contaminado
por deuses que não é o nosso Deus. Olha que perigo quando nós deixamos que o nosso coração, irmãos, se iluda na vaidade dessa vida, se iluda na vaidade deste mundo. Irmãos, é uma linha muito difícil que separa, irmãos, aquilo que deveria ser o certo para a igreja servir e daquilo que a sociedade impõe como correto. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós somos influenciados, nós somos moldados talvez por essa filosofia, por esse estilo de vida. Isso às vezes dificulta você fazer o discernimento disso. O que eu faço? O que é o certo? A quem eu sirvo? Irmãos, isso só vai estar claro no seu coração se verdadeiramente Jesus Cristo for o centro da sua vida, se verdadeiramente Jesus Cristo estiver dentro do seu coração. Em Mateus, nós vamos ver lá em Mateus 6 e 21, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, 21, olha aqui certinho, capítulo 6, versículo 21. Olha o que Mateus vai dizer, irmãos, que bonito isso. Porém, onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Irmãos, quem tem sido o seu tesouro? Qual tem sido a sua motivação de vida? O que tem preenchido o seu coração? Aonde os seus olhos estão olhando? Para onde você tem olhado? Para onde o seu coração está olhando? Qual tem sido a sua poupança? O que você tem poupado? Será que são palavras celestiais e a palavra de Deus que você tem guardado como tesouro para a sua vida? Irmãos, o que nos define como igreja é aquilo para onde nós olhamos, é aquilo aquilo que nós cobiçamos. Se o Senhor verdadeiramente é o centro do seu coração, você não precisa cobiçar coisas alheias, você não precisa desejar comer um prato de lentilha, você não precisa fazer isso, porque Deus é suficientemente na sua vida para lhe dar a condição de você ser chamado seu filho, seu servo. Irmãos, não se deixe ser contaminado por coisas da vida que nos tirem da presença de Deus, irmãos. E isso são coisas que vêm e passam, são coisas que preenchem o nosso coração momentaneamente, são coisas que nos trazem frustrações. Às vezes nós trocamos uma vida de lealdade com Deus, de serviço a Deus, uma vida de retidão, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de adoração genuína, irmãos, por momentos que vêm e vão, por momentos que passam. E sabe o que isso ocorre nas nossas vidas? Suicídio, que a gente estamos cansados de ver no meio evangélico. No meio evangélico, quantos suicídios no meio dos cristãos? Sabe por quê? Coração vazio de Deus, coração sem a presença de Deus, irmãos. O coração que é preenchido pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, ele não tem espaço para mais nada, ele não tem espaço para ansiar coisas fúteis da vida. É simples assim. E por que a igreja? Porque eu e você, nós não conseguimos enxergar essa realidade e viver autenticamente a palavra do Senhor. Irmãos, às vezes é difícil o dia que talvez nós acordamos lá em cima, ou talvez lá embaixo, né? As nossas emoções abaladas, talvez influenciada pelo sistema, não conseguimos viver em temperança, não conseguimos ter uma vida moderada, não conseguimos ter uma vida equilibrada, irmãos. E a realização da nossa vida aqui na terra, ela vem por aquilo que nós alimentamos, é fato. Se Deus tem sido aquele que é o dono do seu coração, as minhas atitudes, elas vão corresponder na nossa missão, no nosso chamado. Quem é o nosso rei? Irmãos, nós somos seres celestiais, nós vamos morar no céu. Eu tenho acostumado a dizer que a eternidade, ela já começou em nós, ela já faz parte. Isso é fato, irmãos. Ou a eternidade para a vida eterna com Deus, ou a eternidade para a perdição eterna. Que caminho que você escolhe? Que caminho que você toma fazer hoje? Josué vai convocar o povo no capítulo 24, nós vamos chegar lá. Josué vai fazer uma convocação extraordinária, irmãos, uma convocação extraordinária. Eu gostaria, irmão, que você abrisse o seu coração para que essa convocação que Josué vai fazer, isso seja uma realidade na sua família, na sua vida, no seu dia. Irmãos, para que verdadeiramente
tudo isso que nós entendemos como Evangelho tenha sentido. Pastor, o que você está dizendo? Você está dizendo que isso não tem sentido? Irmãos, talvez não tenha sentido para muitos. Talvez nós tratamos o reino de Deus, o Evangelho, como mais um segmento da nossa vida, como mais uma opção. É igual quando você vai comprar carro, né? Você vai lá e compra carro, você escolhe os opcionais, né, do carro. Ar-condicionado, direção hidráulica, não sei o que, vidro elétrico, teto solar. Para muitos, ser evangélico é mais um opcional da sua vida. Irmãos, toma cuidado com isso. E às vezes nós começamos certo, eu disse isso lá no começo. Às vezes nós começamos direitinho, certo, motivado. A graça naquele momento alcança o nosso coração. Eu estou motivado, eu subo no monte, oro e tal, jejum. Aí vai passando o tempo e vai indo, as coisas, né, se apurado, você recebe um emprego, tem a família, as coisas vão indo, vai indo, tudo se encaixa. E o que acontece? A gente relaxa. Nós relaxamos, irmão. A gente fica relaxado na nossa fé, no nosso entendimento do reino. Passamos a misturar o nosso relacionamento com Deus, dividir com outros deuses. Mateus 6:24, ele vai dizer isso também. Olha aí, Mateus 6:24: ninguém pode servir, irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. Querido, no seu coração só tem espaço para um Deus. Pode ter espaço para um monte de outras coisas, mas para Deus um só. Só tem espaço para um Deus. Ou é Deus que reina no seu coração, Deus do céu, Jesus Cristo, ou é o diabo. É difícil isso, irmãos, mas é a realidade, Edson. É a realidade. No meu coração, ou tem Deus morando aqui dentro, ou o diabo. Os dois não podem habitar na mesma casa. Os dois não podem habitar no mesmo coração. Irmãos, isso não pode acontecer na vida daquele que serve a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: olha aqui, irmãos, que lindo isso. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir às riquezas. Aqui, pastor, ele está falando de dinheiro. É verdade. Mas você consegue conciliar uma vida devassa na sua vontade de conquistar, sem conciliar o reino, o evangelho? Irmãos, impossível. Você vai acabar servindo a dois senhores. E Jesus vai dizer aqui: olha, não dá, não cola, para mim não serve. Ou você me serve, ou você tem uma vida de lealdade, ou você tem uma vida de serviço que glorifica a Deus. Irmão, senão não dá certo. E Josué, esperto com isso, ele vai alertar o povo: não caiam nesse erro, tome cuidado. E Josué, irmãos, estava aqui com todo o argumento possível, falando, porque ele participou com Moisés. Josué estava ali naquele processo ali de transição de Moisés, do povo que passou 40 anos no deserto. O Josué estava aqui, irmão, certo, com o objetivo certo daquilo que ele estava dizendo. Os irmãos conhecem a história do povo do Egito. Eu não preciso dizê-la aqui, mas é bom você entender, porque Josué, neste momento, ele estava dizendo para o povo: toma cuidado, morreram tudo lá no deserto. Só eu, da geração, e Caleb, que estou aqui com vocês. O resto ficou. Quase 5, 6 milhões de pessoas. Só 2. Por quê? Porque deixaram o seu coração se misturarem com deuses estranhos. Porque não conseguiram obedecer a Deus. Porque não conseguiram mais ouvir a voz de Deus. Irmãos, Deus tem falado todos os dias nesta igreja. Deus tem falado, irmãos, constantemente para o seu povo, através da sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, no último dia, no dia do julgamento, não tem mais chance. A chance de conserto e de acerto é agora. A chance de você e eu acertar é agora.
O momento de nós, irmãos, apertarmos os nossos parafusos é agora. O momento, irmãos, de verdadeiramente você viver a promessa de Deus e ser autêntico no seu reino, ser testemunha de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, é hoje, é já. Irmãos, olha o privilégio que nós temos como igreja: testemunhar, testificar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como que eu testemunho de uma coisa que eu não vi? Como que você é testemunha de uma coisa que você não presenciou? Como que nós somos testemunhas de algo que nós não estávamos presentes? E Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês são as minhas testemunhas. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que estava lá em Jesus Cristo, no momento da crucificação, no momento onde Jesus estava ali, passando para os discípulos, abençoando os discípulos, derramando sobre eles o poder, irmãos, que a igreja passaria a ter através da ação do Espírito Santo, é o mesmo que está na sua vida hoje. O Espírito Santo que está em nós testifica o Cristo em nós. Irmãos, quando nós falamos da palavra, quando nós falamos do Evangelho, não é impossível o nosso coração não arder, é impossível o nosso coração não sentir algo diferente. E esse algo não é o Espírito Santo testificando essa palavra verdadeira, testificando a ação genuína do Espírito Santo que nos trouxe essa palavra até hoje para nós. Irmãos, quantos homens e mulheres morreram crucificados, morreram queimados, foram degolados, foram apedrejados, para que essa palavra, irmãos, pudesse estar nas nossas mãos hoje. E hoje às vezes nós viramos a costa para o Evangelho, viramos as costas para Cristo, não damos a essência, a relevância, irmãos, no que é o reino de Deus para nós. Tratamos o reino de Deus como fosse um opcional para nossas vidas, como fosse algo que eu vou lá na prateleira e compro, ponho na sacola e levo para casa. Terminou de consumir? Ok. Irmãos, o reino de Deus tem que ser a motivação das nossas vidas. Irmãos, quando isso acontece, irmãos, ninguém segura a igreja de Cristo. Irmãos, olha para o seu lado aqui, olha para essa cidade, precisando de Cristo, precisando de ouvir uma palavra de salvação. Pastor, mas olha quantas igrejas tem nessa cidade, será que esse povo não ouviu? Será que eles têm ouvido? Será que eles têm ouvido a palavra da verdade que liberta do pecado? Ou será que eles têm ouvido uma verdade filosófica? Ou será que eles têm ouvido uma verdade que traz, com certeza, mas com certa obediência e temor? Porque é pautado na verdade que os juízes estabelecidos hoje julgam os seus processos. É pautado na verdade, mas não é essa verdade que vai libertar o povo do pecado, irmãos. Porque nós vemos juízes julgando pela verdade, absolvendo, a pessoa volta de novo para o convívio, se viu, daqui a pouco ele está praticando novamente os mesmos erros. Essa verdade que o mundo entende como verdade não é verdade que liberta, não é verdade que restaura, não é verdade que nos traz um relacionamento íntimo com Deus. A verdade que nos liberta só vem através de um relacionamento com Jesus Cristo, irmãos. E isso passa por um crivo, irmãos, de devoção a Deus. Quando eu falo devoção, irmãos, é uma vida de piedade, é uma vida que a minha vida é pautada no Senhor, e eu devolvo isso como uma vida de gratidão e relacionamento a Ele, irmãos. Não é uma vida que hoje eu faço, amanhã eu não faço, de manhã eu sou cristão, de tarde não sei o que é isso, e assim vamos levando. Irmãos, e Josué vai estar aqui atento com esse cenário, preocupado com esse povo, para que eles não voltem a cometer as ações que os seus antepassados cometeram. E Josué vai ver isso, vai alertar-nos. O versículo 13: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações em vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho os vossos olhos. Imagina isso, irmãos, espinho aos olhos. O que o espinho no olho faz? Vai furar seu olho, vai ficar cego, você vai perder o entendimento, você não vai conseguir enxergar, você vai passar a ser escravo da situação. Era isso que Josué estava dizendo àquele povo: toma cuidado, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Irmãos, o fim daquele que se desvia da promessa é trágico, é morte. O fim daquele que deixa de ter Jesus como centro da sua vida, ele é trágico. O Senhor, no Salmo 115,
ele vai dizer que o Senhor entrega Coríntios, vai dizer que o Senhor entrega aqueles homens as suas paixões, as suas vaidades. Se você quiser andar neste mundo fazendo aquilo que você entende que seja correto, o Senhor vai deixar, porque é a vontade do seu coração. Mas quando, irmãos, nós vivemos um evangelho de verdade, o evangelho libertador, as nossas ações glorificam a Deus todos os dias. Mas sabe o que acontece? Eu cuido do meu casamento, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha esposa, eu cuido do meu emprego, eu cuido dos meus empregados, eu sou irmão dos nossos irmãos que estão lá no mundo ainda. Entende isso? Irmãos, existe uma igreja aí fora, existe uma igreja aí fora precisando ser alcançada. Existem irmãos nossos que estão aí fora morrendo, escravizados pelo pecado. E sabe que às vezes eu não os considero, pastor, como irmãos? Irmãos, é difícil que eu vou dizer, mas é uma realidade, porque o amor de Cristo ainda talvez não está no meu coração. Porque a Bíblia diz que quando nós amamos verdadeiramente a Cristo, nós amamos a alma daqueles que estão no mundo perecendo. E se eu não tenho motivação de pregar o Evangelho, porque alguma coisa está errada, se eu não tenho no meu coração, irmãos, o desejo de falar deste amor, o desejo de falar deste Cristo, o desejo de alertar as pessoas que o abismo está chegando, o dia final está chegando, irmão. Se eu não olho para essas pessoas e olho para elas e vejo ali uma alma que necessita do meu amor, necessita do meu abraço, necessita que eu fale do Evangelho para ela, irmãos, alguma coisa está errada. Esse amor de Cristo que deveria trazer esse sentimento no nosso coração, ele se perdeu. E é fato, era isso que Josué estava preocupado, que talvez a situação que nós vivêssemos poderia tirar a característica do reino de Deus em nós. Irmãos, existe uma característica em nós, em Cristo. Existe uma característica de Cristo na igreja, e essa igreja foi estabelecida pelo sangue de Cristo. Essa igreja foi estabelecida pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. Irmãos, e isso faz toda a diferença para que hoje nós possamos verdadeiramente cumprir a palavra que o Senhor diz: olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal dessa terra. Aonde eu colocar vocês farão diferença, porque o meu Espírito estará em vocês, e lá onde o Espírito Santo estiver, irmãos, tudo acontece. Tudo acontece. 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas faltou. Irmãos, o Senhor é fiel para cumprir na nossa vida aquilo que nos prometeu. Ele disse que abençoaria a igreja, Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. É promessa dele, irmãos. Ele cumpre. O Senhor não é Deus para que minta. Ele cumpre a promessa dele em nós. Agora, será que eu tenho cumprido a minha promessa com o Senhor? E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros, que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servir outros deuses e o adorardes. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que nos deu. Entende? O Senhor nos deu uma boa terra. O Senhor nos colocou em lugares celestiais. O Senhor nos colocou em lugares de bênção. O Senhor nos colocou e confirma na minha e na sua vida todos os dias, irmãos, a sua promessa. Quem é que sai fora dela? Sou eu. Quem é que se desvia do bom caminho? Sou eu. Quando eu deixo de entender, quando eu deixo de viver, quando eu deixo de ser súdito deste reino.
Josué entendendo isso, Josué sabendo que isso poderia acontecer na vida daquele povo, Josué vendo que talvez a situação que eles estivessem vivendo trouxesse sobre eles uma certa tranquilidade, Josué vai trazer essa palavra no coração desses irmãos, do povo judeu. E Josué vai chamá-los a uma responsabilidade, Josué vai chamá-los a um novo tempo, Josué vai chamá-los a uma nova aliança, Josué vai acordar a igreja, aquele povo. Josué vai dizer a eles: olha, acordem, acordem, vocês ainda não venceram a guerra. Nós vencemos somente uma batalha, mas ainda nós não vencemos a guerra. É verdade, ainda faltam coisas. Olha, eu já estou de idade, eu já estou velho, eu já estou para morrer. É isso que Josué estava fazendo aqui, comunicando o povo já da sua morte, da sua idade avançada, alertando aquele povo: olha, é o seguinte, eu vou deixar com vocês algo que isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Josué vai dizer àquele povo: olha, eu quero fazer um pacto novamente com vocês, eu quero trazer à memória de vocês aquele pacto que Jesus fez conosco, e que isso fique aceso no coração de vocês. Capítulo 24, versículo 14. Josué convoca o povo a renovar a sua aliança com Deus. Talvez quantos aqui nesta manhã estão precisando renovar a sua aliança com Deus? Talvez quantos aqui neste lugar nessa manhã está precisando novamente, irmãos, ter um encontro com Cristo. Pastor, mas eu já aceitei. Irmãos, você já aceitou Jesus, mas talvez o tempo que nós estamos vivendo tem nos levado a caminhos tortuosos, e isso tem inundado o nosso coração. E quando nós percebemos, irmãos, o Espírito Santo está lá, talvez guardado dentro de uma gavetinha, sem ação. E olha o que Josué vai fazer: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Josué vai convocar o povo a uma nova aliança. Olha, vamos fazer o seguinte: eu não estou aqui para subjugar vocês, mas eu estou aqui para trazer uma alerta na vida de vocês. Josué está dizendo o seguinte: olha, vamos tirar tudo aquilo que não é Deus, vamos tirar do nosso meio tudo aquilo que não é Deus, vamos tirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento com Deus. Josué estava chamando ao povo para esse novo relacionamento com Deus. E olha o que Josué vai fazer, irmãos. Josué vai ser o homem que vai fazer o seguinte: eu digo e faço. Olha que lindo isso aqui, irmão. Porém se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando. Olha o que Josué vai dizer, irmãos. É uma das declarações mais lindas e mais poderosas que eu encontro na Bíblia, mais poderosa que eu encontro no Evangelho. Irmãos, isso aqui é o Antigo Testamento. Dá a impressão que nós estamos lendo aqui Novo Testamento, a graça, embora que a graça já estava, irmãos, isso é fato, mas dá a impressão que nós estamos vendo Paulo dizer aqui. Josué vai dizer o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, será que hoje, neste dia que o Senhor marcou, talvez para mim e para você, uma nova aliança, um novo momento, talvez um novo recomeço, talvez um novo sentido em nossas vidas, irmãos, aonde o Espírito Santo talvez possa estar dizendo no seu coração: pastor, mas eu não tenho tido forças. Irmãos, talvez hoje é a oportunidade, que Deus está te dando de um novo renovo, de uma nova vida com Ele, aonde você passa a declarar: eu e a minha casa servo ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, essa é uma declaração poderosa, é uma declaração que faz toda a diferença no nosso convívio.
Porque quando você declara isso, você está dizendo o seguinte: eu sirvo ao Senhor, os meus filhos servem ao Senhor, os meus servos servem ao Senhor, porque existe um Deus que está sobre nós. Irmãos, não existe declaração mais poderosa do que essa. Quando você chama a existência de Deus para a sua vida, para o seu relacionamento, quando você chama o poderio de Jesus Cristo para estar no seu dia a dia, quando você chama, quando você entrega toda a sua vida aos cuidados de Jesus. E Josué faz isso. Josué convida o povo: olha, se vocês quiserem andar pelos caminhos ao qual o coração de vocês talvez se desviar, vocês fiquem com esses deuses, mas eu e a minha casa vou servir ao Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã, querido, talvez a tomar um passo de fé, tomar um passo de ousadia e declarar na sua vida nessa manhã que você e a sua casa servem ao Senhor, que você e a sua casa vão viver uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de compromisso com o Evangelho, uma vida, irmãos, aonde as pessoas olharão para você, olharão para nós e desejarão ter o Deus que nós temos. Irmãos, é isso que faz a diferença neste mundo, nessa sociedade onde nós estamos inseridos. Evangelhos têm sido pregados, mas o Evangelho de Jesus é um só. O Evangelho de Jesus, ele é libertador. O Evangelho de Jesus é restaurador. O Evangelho de Jesus nos purifica do pecado. O Evangelho de Jesus nos liberta da condenação. O Evangelho de Jesus tira de nós todo julgo. Evangelhos são pregados e deixam as pessoas alienadas em seus conceitos de vida, sem trazer a elas restauração, salvação, transformação. E por isso que nós vemos hoje uma sociedade decaída. Por isso que nós vemos hoje uma sociedade, irmãos, aonde eu e você estamos inseridos. Essa sociedade pode ser chamada Itatiba, São Paulo, Brasil, aonde as pessoas são corruptas em sua essência. A corrupção moral, ética, tomou conta do coração dos homens. E aonde está você, igreja, eu, igreja? Aonde está a luz do mundo? Aonde está o sal da terra, irmãos? Irmãos, você e a sua casa desejem servir ao Senhor, para que esse mundo olhe para você e fale: eu quero ter o Deus daqueles crentes lá, eu quero ter o Deus que aquela família tem, eu quero ter o Deus que aquela filha tem, eu quero ter o Deus que aquele filho tem, porque ele vai olhar para o seu filho e vai ver a graça de Deus estampado no relacionamento da família, vai olhar para o seu esposo e vai falar: puxa vida, eu quero o Deus que aquele homem tem. Irmãos, isso só é possível se hoje nós abrirmos o nosso coração e deixarmos, irmãos, de lado talvez os deuses que têm tomado conta da nossa vida. Irmãos, isso é possível, mas depende de você nesta manhã tomar um passo diante de Deus e dizer ao Senhor: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé, irmão.